E justamente para rebater essa queda de popularidade, o governo federal anunciou ontem o programa Acredita, uma medida de estímulo ao crédito voltado para empreendedorismo, para pequenos negócios, beneficiários do Bolsa Família. Essa iniciativa foca na liberação de crédito para mulheres, para MEIs e microempresas, com taxa de juros cobrada pela Selic, 10,75% atualmente, mais 5% ao ano. É isso, Gani? É isso, exatamente. E você concorda que é uma medida, como muitos analistas têm falado, para rebater a avaliação negativa que tem aumentado nas últimas semanas, nos últimos meses? Exatamente, né? A ideia é dar um crédito subsidiado, porque essa taxa de juros, ela é uma taxa abaixo do mercado. Se a gente fosse dar crédito para esse segmento com uma taxa de juros de mercado, a taxa seria muito mais alta. Então, o governo está colocando dinheiro, nosso dinheiro aí, para dar esse crédito mais barato para essa população. E qual que é a ideia? É que haja um aquecimento no consumo, ou que elas vão consumir ou que elas vão empreender. E a ideia é trazer algum ganho na atividade econômica, economia reagir, ter um crescimento maior, um crescimento da renda, gerar emprego. Enfim, só que o Brasil vive um momento fiscal bastante delicado, né? Então, é uma fórmula que já foi adotada no passado, com outros nomes, que é o crédito subsidiado, direcionado para estimular o crescimento da economia via consumo, mas não deu muito certo. Eu acho que o grande gargalo... A princípio funciona, né, Gani? Num primeiro momento, você tem um efeito sim, né? Um efeito de curto prazo, mas não é sustentável. Eu acho que o grande gargalo da economia brasileira, Lívia, é a falta de investimento. Se a gente pegar o PIB do ano passado, houve crescimento do consumo, de exportações, de gastos do governo. Mas quando a gente olha o investimento, houve uma queda. E o investimento ele é fundamental, porque é ele que vai garantir um crescimento mais sustentável. Ele aumenta a capacidade produtiva. Então, eu acho que pode sim ter algum efeito a curto prazo, mas eu vejo que é uma medida mais populista. Até porque a gente tem que repensar que a gente já tem o BNDES, né? E o BNDES, quando ele foi criado lá atrás, a ideia era justamente, e eu concordo nesse sentido, de você fornecer o crédito para pessoas com dificuldade ao acesso do capital, seja porque a taxa é muito alta ou seja porque o banco não vai dar o volume que você quer. Essa ideia inicial do microcrédito eu acho bastante interessante. Na prática, o que aconteceu? O BNDES tornou tão grande, que basicamente sua carteira é composta por grandes empresas com acessos a Brasília, a bons advogados, enfim. Então, eu acho que é válido você dar um microcrédito, mas desde que aquele crédito para a grande empresa, que é justamente aquela que não precisa e que tem poder de barganha com os bancos privados, você diminui esse crédito via BNDES. Aí tudo bem, porque daí eu estou compensando essa parte fiscal, né? Tô diminuindo e desonerando de um lado para onerar no outro. Perfeito. Vamos ouvir o Zé Maria Trindade sobre isso, porque é importante frisar aqui, né, Zé? Todas essas medidas estabelecidas por esse programa estão numa medida provisória que precisa passar pelo Congresso para continuar funcionando, em operação. Será que vai haver algum tipo de resistência em relação a isso? Porque o momento não é bom na relação entre os dois poderes, né? Pois é, mas medidas assim o Congresso tem acompanhado e tem aprovado com mudanças, né? Isso é um assunto muito importante. Olha, em 2006, um indiano ganhou o prêmio Nobel com empréstimos populares. Ele emprestou algo em torno ali de algo parecido com 6 bilhões de dólares, né, para mais de 6 milhões, quase 7 milhões de pessoas. E a maioria é mulher, mais de 90% dos empréstimos para mulher. E isso encantou o então presidente Lula. E aí ele criou uma novidade aqui no Brasil. Ele procurou saber quem são os endividados do Brasil.
o endividamento, ou seja, o nível de crédito do Brasil estava em 14%. A média mundial era de 35%, o Brasil estava em 14%. Então, ele alavancou a economia do país, criando crédito para esses. E aí, o que aconteceu? Que hoje o nível de endividamento está muito alto e o nível de crédito no Brasil cresceu muito. Então, está exaurido esse processo. Agora, ele quer recuperar isso. E o complemento desse projeto é exatamente trazer para a economia os que estão endividados e inabilitados. Então, essa história de negociar dívida, do renegocia, vai ampliar, e esse projeto prevê isso, trazendo de volta aí esses que poderão ser endividados. Então, o projeto prevê crédito e trazer para a economia os que estão inabilitados, ou seja, endividados.